Oi, oi, meninos, tudo bem? Meninos, eu havia deixado essa parte de sistema muscular pra. Eu tava esperando, pensando, né, com a esperança mesmo que a gente fosse voltar, né, presencial e tudo, porque eu queria dar esse sistema muscular e posteriormente levar vocês lá na PUC, lembra que eu havia combinado? Só que aí, como, né, a gente já precisa encerrar o conteúdo e ainda não sabemos quando voltaremos, então por isso eu vou passar o sistema muscular agora, tá? Eu tava esperando para passá-lo pessoalmente para vocês, mas não deu, então vamos lá para ele. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho também de sistema muscular e articular, que não é tão difícil não, tá? Então, são estruturas anatômicas que apresentam a capacidade de se contrair, né? Os músculos, eles têm essa característica de contração e relaxamento. Vou até colocar aqui, ó, contrair e relaxar, né? E sob estímulos nervosos são capazes de transmitir movimento. Esse movimento é afetado por células especializadas que são as chamadas fibras musculares. São essas fibras do músculo que transformam energia química em energia mecânica, ou seja, é por conta dessas fibras musculares que a gente consegue se locomover, melhor dizendo. O músculo vivo é de cor vermelha. Essa coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. E os músculos representam cerca de 40 a 50% do nosso peso corporal. Então, representa bastante, né? Então, músculos têm como funções participar da locomoção, estabilizar a posição ereta do corpo, regulação do volume dos órgãos, movimento das substâncias dentro do corpo e a produção de calor, que é a chamada homeotermia. Então, essas todas são funções dos músculos, né? Mas principalmente precisa grifar essa, né? A função de locomoção. Tá? Então, a gente só se locomove por conta dessas fibras musculares aí que temos. Quais os tipos de músculo? Até numa outra aula, a gente já veio comentando sobre isso, né? Então, nós temos músculos de contração voluntária e músculos de contração involuntária, né? Ou seja, quando a gente fala em contração voluntária, é aquilo que a gente comenta sobre a minha capacidade de querer, né? Aquilo que é voluntário é aquilo que eu quero. É só conforme a minha vontade. E o involuntário é mesmo eu querendo ou eu não querendo, acontece, né? Então, os tipos de músculos. Músculos voluntários, ou chamados estriado esquelético. Vou colocar uma siglinha aqui, se vocês verem em algum momento. MEE. Músculo estriado esquelético, que é de contração voluntária, por influência da vontade. São responsáveis pelo movimento do esqueleto. Então, você só anda quando você quer, não é isso? Músculo involuntário ou músculo liso. Vou colocar aqui, ó. Músculo estriado liso. Então, perdão, não tem o estriado. Músculo liso, só isso. O estriado é o de baixo que eu ia colocar. Não depende da nossa vontade. Esse não, por quê? Órgãos e vísceras, né? Qualquer órgão, bexiga, qualquer órgão, deixa eu lembrar aqui, independente da vontade, tirando o coração, tá? Qualquer órgão que, independente da vontade, ele se contraia. Estômago, intestino, tá? De certa maneira, né? Então, são músculos lisos. Vou mostrar por quê. E o músculo estriado cardíaco, agora sim, é o MEC, né? É um músculo que forma o coração, que age, obviamente, sem o controle, né? O coração, ele bate, né? Independente da nossa vontade, no nosso controle. Então, são eles aqui. Quando a gente vai aumentar a foto, quando a gente observa essa imagem aqui, pessoal, ó. Aí. Esse músculo aqui, ele tá vendo que ele tem um monte de detalhezinho de fibra, né? Esse é um músculo cardíaco. Esse é o esquelético, tá presente nos movimentos, né? Tá ele aqui. E o liso, tá vendo que não tem essas fibrinhas, as bolotinhas, os bastõezinhos, como tem esses aqui.
esses detalhes, esses bastõezinhos que ele mostra, né? Então, por isso ele é chamado de liso, tá? Vou mostrar uma outra imagem depois para vocês entenderem melhor. Então, quais as propriedades musculares? Então, para que um músculo esquelético ou visceral, né, se contraia, ele precisa ser excitado, ou seja, a propriedade de excitabilidade é isso. O músculo se excita para se contrair. Essa excitação chega ao músculo através dos nervos motores. O músculo excitado responde ao estímulo contraindo-se, e os estímulos que provocam essa excitação são estímulos mecânicos, térmicos ou elétricos. Então, por exemplo, você está na academia, né? E esse músculo precisa se contrair, né? Ser excitado. Então, você levanta o peso através desse estímulo mecânico, né? Você levanta um peso, o músculo se contrai, sim ou não? É um exemplo disso. Outra propriedade, contratibilidade. Característica essencial do músculo. O músculo excitado se deforma, se encolhe, aumenta de espessura, mas o seu volume total não aumenta. Mais uma vez, o ponto da academia. Que você malha, né? Ele pode aumentar a espessura, né? Mas o volume dele não muda. A elasticidade, que é a próxima característica. Uma vez contraído, o músculo se afrouxa, né, pessoal? Porque ele precisa contrair e relaxar, contrair e relaxar. Tem como vocês não vão ver aqui agora, mas eu quero que vocês façam um movimento com o braço, direito ou esquerdo, né? Como se fosse, né? Esticar e voltar o braço e contrair, né? Então, estica o braço e volta, né? Contrai, tá? Então, esse movimento aí, essa característica é chamada elasticidade, porque ele consegue se contrair e relaxar, né? Contrair dele e afrouxar, se voltar à forma primitiva. A elasticidade do músculo é indispensável e ele deve, na verdade, voltar à sua forma primitiva para poder contrair de novo, né? Que nem o de esticar o braço e volta. Estica e volta. Certo? Terceira característica, tonicidade. Uma espécie de tensão que existe em estado permanente no tecido muscular, que é a chamada hipertonia ou hipotonia, né? Que é, por exemplo, né, quando você, de novo, da academia, né? E ele fica com aquele tônus, né? Malhado, aumentado, tá? De espessura, né? Isso é o tônus. Bom, quanto aos tipos de contração, nós temos 3, né? Que são as chamadas contrações concêntricas, excêntricas e isométricas, né? Então, o tipo de contração concêntrica, o músculo se encurta e traciona outra espessura, como um tendão, reduzindo o ângulo de articulação. Então, aquele exemplo que eu fiz do braço de você esticar e voltar, de flexionar o braço, né? É um exemplo disso. Então, ele se encurta e traciona outra estrutura. A contração excêntrica, quando aumenta o comprimento total do músculo no momento da contração, que é a extensão, né? A extensão do braço com carga. E a contração isométrica serve para estabilizar as articulações enquanto outras são movidas. Como exemplo, segurar um objeto a 90 graus de flexão com o braço, né? Estabiliza essas articulações. As condições de importância clínica que nós temos, né? Então, o paciente ele pode apresentar uma fadiga do músculo, uma cãibra, né? Coisa bem natural que muitas vezes a gente vê. Então, a fadiga muscular, que é a incapacidade dos processos contráteis e metabólicos de sintetizar o ATP, né? Ou seja, a energia. Essa fadiga muscular, fadiga é o cansaço, então quando o músculo está cansado. De novo, na academia, você malha, chega um momento que o músculo entra numa fadiga. Então, se ele está cansado, ele não faz mais nada, ele se torna incapaz, certo? Cãibra. A cãibra é uma contração muscular involuntária, né? Acontece independente da minha vontade, do nada, né? Dói. Demora a relaxar, pode ser usado por baixo suprimento, vai ser causado por baixo suprimento de oxigênio nos músculos, estimulação do sistema nervoso, por exercícios pesados. Então, assim, não tem muita uma causa específica que leva à cãibra, tá? Mas é uma contração involuntária e dolorosa. A atrofia muscular é uma redução do tamanho dos músculos devido à diminuição das células musculares. Essa atrofia pode se dar
por exemplo, você era uma pessoa muito fitness aí, né? É, um lutador, por exemplo, né? E que se aposentou muito cedo. Um jogador de futebol, por exemplo, né? Que se aposenta muito cedo. Esse músculo, a partir do momento que o jogador ele para de uma vez completamente, esse músculo ele atrofia. Ou seja, ele, né, tem uma redução dos tamanhos e também ele não, né, parou, acabou, tá? Então atrofiou. Não tem mais aquela função que ele fazia. Hipertrofia muscular é o aumento, né? Então a gente vai para academia para aumentar o tamanho dos músculos, ou seja, eu vou hipertrofiar. Né? Eu quero ganhar massa muscular magra, né? Massa magra, então eu vou hipertrofiar o músculo. Ou os efeitos de envelhecimento dos músculos esqueléticos, que também é uma outra condição, né? Então ela é progressiva, perda de massa muscular e uma substituição do músculo por gordura, né? Que é o próprio envelhecimento do músculo causado pelo próprio envelhecimento do paciente, né? Todo mundo vai chegar a essa condição aqui um dia na vida. E aqui os principais músculos do corpo, né? Então, aqui tem muitos, tá vendo? Por isso, essa aqui eu queria muito, né? Dar presencial e foi logo que a gente entrou na quarentena, né? E não deu, porque aí eu queria levar você, ver, né? Mostrar para vocês e já levar, né? Para que vocês vissem na peça, no cadáver, tá? Mas então a gente tem muitos músculos, tá? Esse aqui agora, se vocês não tiverem com a apostila pintadinha como tá a minha assim, eu quero que vocês pintem cada músculo. Então eu vou, principalmente esses que eu estou falando. O deltoide, que é o músculo aqui, ó, do ombro, vou falar assim para facilitar um pouco. O ombro. O trapézio, vocês podem ver aí, ó, esse intercostal, tá vendo? Esse trapézio aí, ele forma tipo um triângulo, tá vendo? Olha ele aqui, ó, trapézio. O esternocleidomastoideo, esse esternocleidomastoideo, ele fica atrás do pescoço. É o músculo que fica atrás do pescoço. Outro que eu quero que vocês pintem aí, daqui das costas, aqui descendo o glúteo superior, o glúteo máximo, vendo que é a polpinha maior do bumbum, né? Esse músculo do que é da famosa batata da perna é o gastrocnêmio, vendo ele bem ressaltado aqui? E o que fica embaixo dele, que não tá dando para vocês verem, mas ele fica embaixo, é o sólio, que tá escrito aqui, ó. Quero que vocês pintem ele também, se tiver dando para enxergar aí, né? Bom, outro que eu quero que vocês pintem aí são aqui da frente. Aqui de novo, o gastrocnêmio, dá para ver aqui também um pouquinho, né? O tibial anterior, vocês lembram do osso, da tíbia? Tem o músculo dele, então, tibial. Nós temos ainda o reto femoral, que é esse aqui, ó, que passa aqui. De vocês aí na apostila vai estar melhor. Outro que eu quero que vocês pintem aí, ó, o deltoide aqui mais uma vez, né? Eu quero que vocês pintem o reto abdominal, que é todo esse aqui, pode pintar todo ele, né? O braquial, que é fácil, né? O músculo braquial a gente ia pegar, né? Fazer e pegar cada um. Mas quando eu prometo assim, ó, que quando a gente voltar, a gente não vai estar mais na matéria, mas vamos dar uma revisada nos músculos, tá? Nos músculos, né? Mas assim, o fato é, vocês não vão saber todos, assim, de uma maneira muito rápida, não. Vocês só vão saber todos se pegar bastante nisso daqui, né? Aí sim a gente passa a saber de todos os músculos, tá? Mas, assim, de uma hora para outra, é por isso que eu tô falando os que eu quero que vocês pintem, tá? Não precisam saber de todos, tá bom? Não precisa saber de todos. Mas alguns a gente tem que saber, né? Por exemplo, o pessoal da análise, né? Muito pouco desses músculos aqui é usado na prática clínica. Da radiologia também, a radiologia é mais osso. Da enfermagem também, o que precisa saber muito da enfermagem, né? Que vocês vão ainda aprender muito isso lá na frente, exemplo para aplicar injeção, né? Saber que tem músculo aqui, mas não precisa
também saber qual é, né? Segurança do trabalho, né? Praticamente, quase muito pouco. Saúde bucal, tá? Então, assim, vocês precisam saber, né, no geral, para que servem esses músculos e alguns deles, mas todos não tanto, tá? Vou mandar para vocês mais uma imagem para vocês pintarem alguns para mim, tá? E, por fim, o sistema articular, tá? Que tá junto aí do muscular, né? Então, as articulações pertencem a esse sistema articular, né? Essas articulações, sistema articular, pessoal, é o famoso que o pessoal chama de junta, tá? É a articulação. São responsáveis por muitos movimentos que realizamos. Ela conecta os ossos do esqueleto aos outros ossos e cartilagens. Isso acontece nos joelhos, cotovelos, punhos, tornozelo, ombro, tudo isso tem articulação, todo esse lugar tem articulação, né? Então, é o ponto de encontro entre os ossos. É isso. E são classificadas em 3: sinartrose, anfiartrose e diartrose, que são essas que vocês estão vendo aqui na figura. Então, a sinartrose são articulações fibrosas, localizadas entre um osso e outro, como a gente falou, e são inflexíveis, né? Então, exemplo, a articulação do crânio, que é aquela sutura, vocês lembram? Daquele nome aqui, ó, cada riscadinho desse aqui é uma sutura, certo? Então, é um exemplo, né? Ou a dos dentes, do maxilar. Anfiartrose são articulações semimóveis, as outras eram inflexíveis. Essas são semimóveis, flexíveis e cartilaginosas. Como exemplo, o próprio osso do quadril e vértebra. Estão eles aqui, né? A famosa bacia, né? O osso do quadril, certo? Também tem articulação. E a diartrose, que são articulações totalmente flexíveis, né? Como, por exemplo, quando eu falei para vocês fazer o movimento de esticar o braço e voltar, né? A articulação que tem aqui no cotovelo é a chamada de artrose, tá? Que ela é totalmente flexível. Tem um líquido nessa articulação, realmente é o chamado líquido sinovial ou sinóvia, né? Que evita o desgaste mesmo, tá? Porque osso com osso, né? Senão vai atritar osso com osso. Joelho também, tá? Aqui, parece que ele tá mostrando, né? Do joelho, tá? Da maioria das articulações do corpo, como o ombro, joelho e cotovelo, tudo é diartrose. Tudo bem? Então, agora eu vou encaminhar para vocês um materialzinho dos músculos que eu quero que vocês pintem para ir pegando, tá bom? Muito obrigada e até mais, e dúvidas estaremos aí para saná-las.